A esposa altiva perdeu a memória inesperadamente, e se transformou de uma beldade gelada em uma garota doentia e apegada. Ela se encolheu na cama do hospital, puxando a ponta da minha roupa. Com os olhos marejados disse a primeira palavra: marido. Quero um abraço agora mesmo. Eu a embrulhei como um casulo e ele veio para casa. Esta que antes nem deixava eu tocar na ponta dos dedos a rainha altiva. Seus lábios rosados roçaram meu lóbulo da orelha, sussurrando com calor: se ousar soltar eu mordo até a morte em socorro. Alguém pode-me dizer, porque perder a memória pode transformar um iceberg em sabor de morango. Doentia e apegada. O cheiro de desinfetante do hospital é sempre frio e pungente, assim como o sabor dos meus 3 anos de casamento com Liu Huyan. Fiquei parado do lado de fora do quarto do hospital, através da pequena janela de vidro na porta, olhando para aquela mulher deitada na cama do hospital. Ela tinha a cabeça envolta em grossas ataduras, com o rosto pálido, frágil como cristal que se quebra ao toque. Isso contrasta completamente com a decisão implacável e a aura dominante que ela normalmente exibe, como se fossem 2 pessoas diferentes. 3 dias atrás seu Bentley Bentayga preto foi atingido por trás por um caminhão desgovernado na ponte marítima. Quando a notícia chegou, eu estava na sala de reuniões da empresa, lutando com a 17ª versão do plano de negócios que ele havia rejeitado. Naquele momento a ilusão de uma parada cardíaca fez-me perceber claramente pela primeira vez, que por mais fria que fosse nossa relação, eu ainda temia perdê-lo. Sinais vitais estáveis detectados. A voz do médico-chefe trouxe-me de volta da memória. Há uma leve hemorragia intracraniana, já controlada. O principal são as sequelas da concussão cerebral, que podem causar desvios cognitivos significativos. E perda de memória. Perda de memória. Ouvi minha própria voz extremamente seca. Sim, pode ser fragmentada, ou pode ser bastante extensa. O médico ajustou os óculos, com um tom de voz cauteloso. Atualmente, ele parece ter mantido alguns conhecimentos básicos da vida, e habilidades linguísticas, mas as memórias de pessoas e coisas específicas estão confusas, ou até mesmo em branco. A família precisa ter mais paciência. Acompanhá-lo em algumas atividades familiares e falar sobre tópicos do passado ajuda a estimular a recuperação. Coisas familiares, tópicos do passado, entre mim e ele. Que passado caloroso temos para recordar? Será que devo dizer-lhe para se lembrar da última vez que me atirou com uma pasta e me chamou de lixo por causa do plano que fiz? Ou lembrá-lo que o post-it com as regras do casal na geladeira foi colocado por ele mesmo? Respirei fundo e abri a porta do quarto. A pessoa na cama pareceu assustada pelo som da porta. Seus longos cílios tremeram. Aos poucos abriu aqueles olhos que antes sempre continham geada e agudeza, mas agora estavam envoltos por uma névoa de perplexidade, como um servinho perdido, inocente e desamparado. Seu olhar percorreu desorientado o teto, por fim pousando sobre mim. Fixou-se em um vazio de alguns segundos de olhar mútuo. Eu até conseguia ouvir o batimento do meu coração como costelas. Então, vi seus lábios pálidos moverem-se levemente, parecendo querer dizer algo, mas sem conseguir emitir som. Com dificuldade ergueu a mão que não estava com soro. Estendeu-se para mim, os dedos finos tremendo levemente no ar. Por fim agarrou suavemente a barra do meu paletó. Este pequeno gesto parecia ter consumido toda a sua força. Seus olhos rapidamente ficaram vermelhos, cheios de lágrimas. A ponta do nariz também estava vermelha, com um tom nasal carregado de profunda mágoa. Gritou a primeira frase ao acordar: querido, quero um abraço. O tempo pareceu congelar neste momento. Fiquei paralisado no lugar. Todo o sangue do corpo pareceu correr para o cérebro. Zumbidos nos ouvidos. Quase duvidei se estava tendo alucinações auditivas. Querido, abraço. Como essas 2 palavras poderiam sair da boca de Liu Huyan, ditas com um tom tão dengoso e dependente. Atrás de mim, o assistente Xiaoan, que acabara de pegar a pasta caída, escorregou novamente a mão. A pasta caiu com um toque, mais uma vez solidamente, no chão liso e brilhante. Desta vez ele até esqueceu de pegá-la. Apenas ficou de boca aberta, como se tivesse visto um fantasma, olhando para a CEO frágil na cama do hospital. Eu também virei a cabeça instintivamente, olhando para a faixa de metal decorativa brilhante na parede, na qual minha expressão atual estava refletida de forma embaçada. Distorção, choque inacreditável, ainda com um toque de absurdo e comicidade. Que diabo de acidente foi esse? Será que a alma da Liu Huyan foi arremessada para longe? Trocaram o núcleo, não é? Meu marido puxou suavemente a barra da minha camisa novamente. Lágrimas rolaram como pérolas de um colar rompido, encharcando a fronha. Eles vão me dar uma injeção. A sua voz era suave e melosa, com um tremor natural. Cada palavra era como uma pena a coçar, arranhando o lugar mais desprotegido do coração. Eu a olhei. Olhei para essa mulher que antes pressionou meu peito com a ponta do salto alto, e me ordenou para me afastar. Agora encolhida no amplo uniforme de hospital, parecendo tão pequena e frágil. Até um fio de cabelo no topo da cabeça teimava em ficar arrepiado, tremulando a cada soluço seu. Uma emoção extremamente complexa me paralisou. A dor e preocupação. Mas mais do que isso, é uma forte sensação de desorientação por ter minhas crenças abaladas. Quase caminhei com os pés e as mãos descoordenados ao me aproximar. Bati seca e rigidamente em suas costas. Minha voz estava rouca, estranha até para mim. Não tenha medo, é só um exame de rotina sem injeções. Meu toque pareceu dar-lhe grande conforto e coragem. De repente ele soltou a barra da minha camisa, e em vez disso envolveu meu pescoço com os braços. O calor da respiração misturado com um leve cheiro de medicamento espirrou no lado do meu pescoço. Então me beije. Se me beijar não terei medo. Ele ergueu o rosto, com os olhos fechados. Aproximou os lábios pálidos de mim. Sr. Liu, por favor, acalme-se. Estou atrapalhado.
tentando desvencilhar seus dedos do meu pescoço, mas acidentalmente toquei o curativo grosso na parte de trás de sua cabeça. Todos os movimentos congelaram instantaneamente. Não ousei aplicar mais força, com medo de machucá-lo. Ele abriu os olhos devido à minha resistência óbvia. Longos cílios ainda carregando lágrimas. Olhos úmidos repletos de incompreensão e mágoa. A voz ainda mais magoada. Você costumava me beijar antes. Aqueles olhos que antes estavam congelados, neste momento derreteram completamente em um poço de mel, ondulando com uma expectativa e dependência arrepiantes. Respirei fundo. Respirei fundo mais uma vez, diante destes, que por 3 anos nem mesmo com as pontas dos dedos toquei. Na maioria das vezes, só via seus lábios cerrados proferindo ordens geladas, com uma atitude quase de resignação fatalista. Baixei lentamente a cabeça. Finalmente, foi apenas um beijo rápido como o toque de uma libélula, deslizando pela comissura de seus lábios. Uau! Ele imediatamente cobriu o rosto, mas ainda me espiou por entre os dedos, com uma voz cheia de alegria e timidez. O marido é tão tímido. O assistente Xiao Wang finalmente se recuperou do estado de choque. Ele silenciosamente, quase reverentemente pegou a pasta do chão novamente, então com a cabeça baixa, os ombros tremendo descontroladamente, em uma postura extremamente distorcida, saiu rapidamente do quarto do hospital, e ainda fechou a porta com muito cuidado. Eu até consigo imaginar do lado de fora, sua risada abafada que ele não conseguiu mais conter. Droga, quando Liu Huyan recuperar a memória, e se lembrar dessa cena de hoje, será que ela vai me matar primeiro para me silenciar, e depois mandar Xiao Wang para a África minerar e voltar para casa? A mulherzinha na cama do hospital de repente levantou as mãos, como uma criança pedindo doces querendo que o marido a abrace e leve para casa. Eu me resignei e me curvei. Preparei-me para levantá-la com a postura padrão de um abraço de príncipe, mas ela com agilidade torceu o corpo, esquivando-se dos meus braços. Em vez disso subiu nas minhas costas. As pernas finas apertaram firmemente minha cintura, o queixo apoiado no topo da minha cabeça, grunhindo com satisfação. Vamos cavalo marido partida. Liu Huyan, não exagere. As veias nas têmporas pulsaram. O marido está bravo comigo. Ele franziu os lábios. A voz imediatamente ganhou um tom choroso. Enterrou a cabeça na minha nuca e esfregou. A cabeça dói muito, ai. Imediatamente calei-me e me rendi. Agora ele é o doente. Ele é o chefe. Nem pensa em me tratar como um cavalo para montar. Mesmo que ele queira subir na minha cabeça para pegar estrelas agora, eu teria que encontrar um jeito de pegar uma escada. Carregando-o nas costas saí do quarto do hospital. Atravessei o corredor. Dirigi-me à entrada do elevador. Ao longo do caminho, os executivos da empresa que vieram visitar após receberem a mensagem, os responsáveis dos departamentos ocuparam quase metade do corredor. Eles viram Liu Huyan nas minhas costas, e as mãos dela que apertavam o meu pescoço, com os olhos sorridentes e curvados. Todos ficaram petrificados. Depois baixaram a cabeça em uníssono. Os ombros, sem exceção, tremiam violentamente. O diretor financeiro, aquele careca, de longe fez um sinal de positivo para mim. A admiração em seus olhos, ou melhor a excitação de assistir ao espetáculo quase transbordava. Eu revidei com um olhar furioso. Muito bem, essa conta eu anoto. Quando a rainha recuperar a memória, vamos ver como ela vai lidar com vocês. Esses que estão se divertindo com a situação. O primeiro a ser demitido será você, careca. Marido, ele sussurrou no meu ouvido. Perguntou baixinho com um sopro. O calor da respiração fez meu ouvido coçar. Porque o nosso carrinho é tão pequeno. Não é nada confortável. Minha mão que abriu a porta do táxi. Uma explicação de sentimentos complicados. Você está acostumado a andar em Lincoln alongado ou Bentley. Ele acenou com a cabeça meio entendendo. Depois puxou a ponta da minha roupa, e entrou ágil no banco de trás do táxi. Imediatamente bateu no assento ao lado. Então, marido, você tem que me abraçar. Senão num carrinho tão pequeno, vou ficar enjoado. O motorista na frente, deu uma olhada para nós pelo retrovisor. Com um olhar estranho, eu me sentei com dificuldade, tentando afastar a goma de mascar que grudou imediatamente. Mantendo um pouco de distância segura, imediatamente seus olhos ficaram vermelhos, quase chorando. Você realmente não me ama mais. Sem minha explicação inútil. Então me abrace mais forte. Ele ordenou tomando a iniciativa. Envolvi meu braço em volta do ombro dele. Então satisfeita aninhou-se inteira em meu colo, a cabeça apoiada no meu peito. Os dedos começaram a enrolar inquietos minha gravata solta. Enquanto o táxi seguia suavemente, a paisagem urbana pela janela recuava rapidamente. De repente meu marido ergueu a cabeça, com um olhar puramente curioso, como eu era antes. Eu olhei pela janela. O que surgiu na minha mente foi ele vestindo um terno de corte impecável, calçando sapatos de salto de 10 centímetros, quando atravessava o corredor da empresa. E todos os funcionários prendiam a respiração, abaixavam a cabeça e cumprimentavam. Foi ele debatendo ferozmente na reunião do conselho, com um olhar afiado como uma lâmina, e um tom de voz gelado e inquestionável. Antes eu escolhia minhas palavras com cuidado, tentando selecionar termos neutros ou até positivos. Bastante independente, muito competente era a líder da empresa. É porque você não me acompanha. Ele de repente chegou a uma conclusão. Abriu a boca sem aviso prévio. Deu uma leve mordida no meu pomo de Adão, como se estivesse punindo um mau marido. Com certeza só se importa com o trabalho. Nem me dá atenção. Eu dei um suspiro profundo. Cobri o pescoço bruscamente. O motorista na frente, obviamente pelo retrovisor, viu essa cena chocante. O volante desviou. O carro fez uma leve curva em S na estrada. Puxa, isso conta como acidente de trabalho. Posso pedir à empresa o reembolso por danos morais. Ao chegar em casa, a babá Zhang estava arranjando flores na sala. Viu-me carregando um saco de árvore. Liu Huyan pendurada em mim como um urso.
Ao entrar assustou-se e a tesoura desviou. Cortou metade de um lírio que estava florescendo. Se senhor. A babá Zhang olhou para Liu Huyan esfregando o rosto no meu peito. Nem conseguia falar direito. Esta é a esposa. Liu Huyan respondeu rapidamente. Ergueu a cabeça do meu colo. Olhou para a Sra. Zhang com um sorriso travesso. Depois virou-se para me olhar. E disse com voz dengosa, querido. Estou com sede, quero beber água. Segurei a respiração tentando desgrudá-la de mim. Fui pegar água para ela. Mas ela grudou como chiclete, segurando a barra da minha camisa passo a passo. E foi comigo até a cozinha. Soltei-a e virei para encará-la resignado. Se não, como vou pegar água para você? Ela piscou os olhos grandes. Olhou para mim. Depois para a camisa esticada entre nós. De repente teve uma ideia. Pegou minha mão. E colocou na sua cintura fina. Então querido, me abraça enquanto pega a água. Assim não precisa soltar. Meu braço ficou instantaneamente rígido. A cintura sob minha palma estava quente e macia. Separada apenas pelo tecido do pijama de hospital. Com um estrondo, o copo escorregou da minha outra mão. Caiu na pia. E despedaçou-se. A Sra. Zhang cobriu o coração. Com uma expressão de quase falta de ar. E afastou-se rapidamente deste local problemático. Liu Huyan riu satisfeita. Revelando 2 pequenos dentes caninos pontiagudos. Que eu nunca tinha notado antes. Com um charme ingênuo e astuto. De repente meu marido apontou para a parede de fundo da sala de estar. Para aquela enorme foto de casamento. Porque na foto você está tão longe de mim. Nada íntimo. Aquela cara foto de casamento. Era um item essencial para o casamento arranjado entre famílias. Na foto, ela vestindo um vestido de noiva imaculado era de uma beleza indescritível. Mas seu rosto não mostrava a alegria que uma noiva deveria ter. Apenas um distanciamento frio. Enquanto eu de terno impecável estava ao lado dela. A distância entre nós ainda poderia caber mais 2 pessoas. Não parecíamos um casal recém-casado, mas sim 2 reféns forçados a tirar uma foto juntos. Enquanto eu me esforçava para inventar uma desculpa, ele já havia corrido descalço. Ficou na ponta dos pés, e com o dedo, apontou para si mesmo na foto frio como gelo, dizendo com raiva que essa mulher má, certamente não permite que o marido se aproxime. Tão ruim que quase me engasguei com minha própria saliva. Marido, vamos tirar uma nova. Ele segurava um celular que não sei de onde tirou. Puxou minha gravata. Me puxou para perto, apoiando a cabeça intimamente no meu ombro. Clicou várias fotos seguidas. Na foto eu fui forçado a esboçar um sorriso falso rígido e constrangedor. Enquanto ele sorria com os olhos curvados. Genuinamente feliz. Ele olhava atentamente para a tela do celular. Este dedo deslizando é o mais bonito. Imprimir. Encher toda a casa. Substituir esta feia. Encher estes 3 andares. Uma mansão com mais de 200 metros quadrados no total. Meus olhos escureceram por um momento. Já comecei a prever cada canto do futuro. Cheio de... Esta minha expressão rígida e sorridente, uma visão maravilhosa. Durante o jantar ele se recusou firmemente a sentar sozinho na cadeira. Insistiu em sentar no meu colo. E ainda quis me alimentar pessoalmente. Ele pegou uma bolinha de gergelim escaldante. Soprou cuidadosamente. Depois trouxe até minha boca, amor. Bom, abre a boca. A colher não estava firme. Bateu no meu dente da frente, fazendo um som claro. Ele colocou a colher apressadamente. Pegou um lenço para limpar meu queixo. Desculpa. Amor, dói. Vou alimentar de novo. Dizendo isso ele mesmo colocou o bolinho de arroz na boca. Em seguida, sem hesitar, aproximou-se dos meus lábios macios. Com o doce aroma do recheio de gergelim preto ele se aproximou, tentando abrir meus dentes com a ponta da língua, para passar o bolinho de arroz para mim. Todo o sangue do meu corpo pareceu subir à cabeça. Fiquei completamente rígido como uma estátua. No momento em que sua língua quente passou levemente pelo meu palato, de repente dei um salto. Instintivamente recuei para trás. A parte de trás da minha cabeça bateu firmemente no abajur pendurado baixo, produzindo um estrondo de tilintar e bater. Cobrindo a parte de trás da cabeça. Dói tanto que mostrei os dentes. Ele ficou assustado com minha reação intensa. Esfregou a própria boca com mágoa. Os olhos ficaram vermelhos de novo. Marido não gosta de ser alimentado assim. Olhei para ele quase derramando lágrimas de novo, suportando a dor intensa na cabeça e no coração. Cerrei os dentes e soltei algumas palavras. Gostei. Mas da próxima vez avisa antes, tá bom? Só Deus sabe quanta força de vontade usei, para não pular no susto. Ao saber disso ele imediatamente clareou o semblante. Alegremente mordeu outro bolinho de arroz, com os olhos brilhantes. Anunciou então: da próxima vez usamos de sabor morango. Com certeza será mais doce. Antes de dormir, uma guerra sobre o local para dormir eclodiu por completo. Dormir em quartos separados, ele abraçando o travesseiro estampado com ursinhos, que ele mesmo comprou depois de perder a memória, de pé descalço na porta do quarto principal, com os olhos arregalados, como se tivesse ouvido alguma história absurda. Porquê? Marido e mulher não deveriam dormir juntos. Apontei para o quarto de hóspedes no final do corredor. Expliquei pacientemente. Nos últimos 3 anos, você sempre dormiu naquele quarto ali. Este aqui é meu. Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente, a voz carregada de acusação e pânico. Você realmente tem outra mulher, por isso não dorme comigo. Enquanto falava, de repente ele disparou como um pequeno projétil para o quarto principal. Abriu violentamente a porta do guarda-roupa. Dentro estavam pendurados uniformemente meus ternos e camisas, em tons apenas de preto e branco. Nem mesmo um lenço de seda feminino havia. Viu, eu abri as mãos, tentando provar minha inocência. Suas roupas, produtos de skincare, todas as suas coisas estão no quarto secundário. Ele ficou em silêncio por 3 segundos, o rostinho tenso. De repente virou-se e correu para o quarto secundário. Pouco depois, ele voltou carregando um monte de seus próprios pijamas e vestidos de seda.
ofegante e esforçado. Jogou tudo de uma vez no guarda-roupa do quarto principal, apertada junto com minhas roupas. Depois ela correu de volta, trouxe seu travesseiro, e o enfiou bem apertado ao lado do meu travesseiro. Bateu com força, deixando-os grudados inseparáveis. Agora está pronto. Ela pôs as mãos na cintura, respirando um pouco ofegante, com um rubor de vitória no rosto. Anunciou que de agora em diante eu dormiria ali. Quero dormir todos os dias sentindo o cheiro do meu marido. Minha cabeça estava latejando de dor. Tentei recorrer à autoridade. Adraliu Ruyan disse: você precisa de repouso. Precisa, o médico disse, que me acompanhe fazendo coisas familiares. Ele me interrompeu com convicção, e puxou meu braço arrastando-me para a cama. Isso é a coisa mais familiar e certa a se fazer. Marido, durma comigo. Quase fui arrastado para a cama por ele meio a contragosto. Ele imediatamente se agarrou a mim como um polvo, com os braços em volta do meu pescoço, a cabeça apoiada no meu peito, emitindo um ronronar como um gatinho. O coração do marido está batendo tão rápido. Ele disse baixinho, com um tom de curiosidade e inocência. Bate palpitante como um tambor. Claro, tente fazer com que seu chefe poderoso e imponente, que normalmente com um olhar, faz você se sentir um lixo, de repente se torne tão fofo e grudento, e ainda te beije e abrace. Seu coração não bateria rápido. Não ter tido uma arritmia cardíaca na hora já é sinal de que minha saúde física é boa. No escuro sua respiração gradualmente se tornou suave e longa, e a força com que me abraçava também diminuiu um pouco. Pensei que ele finalmente tinha adormecido, e soltei um suspiro de alívio em silêncio. Com cuidado, tentei retirar meu braço que estava dormente sob o peso dele. Logo que me mexi 1 centímetro, ele de repente abriu a boca sem aviso, e mordeu meu ombro. A força não foi forte, mas suficiente para me deixar completamente rígido. Consegui enganar o marido. Ele ergueu a cabeça com orgulho, os olhos brilhando no escuro, sem nenhum sinal de sono. Fingir dormir não foi super realista, cobrindo a marca dos dentes no ombro. Olhei para o céu sem palavras. Quem inventou essa tortura afinal? Mas ele se aproximou suavemente de novo, a face esfregando meu queixo. Na voz havia uma fragilidade sutil e um tom choroso. Por medo de o marido fugir. Quando acordo não lembro de nada. A cabeça vazia. Só reconheço o marido. Se o marido também me abandonar. Suas palavras foram como uma agulha fina, que perfurou suavemente o lugar mais macio do meu coração. Uma mistura de dor no coração, responsabilidade e emoções complexas indescritíveis. Espalhou-se silenciosamente. Eu dei um suspiro, estendendo o outro braço como se resignado. Abraçando-o com mais força, acariciei suavemente suas costas. Dorme. Minha voz era mais suave do que eu jamais esperaria. Não vou embora. Ele acalmou-se na escuridão, parecendo ter obtido a garantia que desejava. Mas não demorou muito. Ele começou a tatear novamente de forma dispersa, finalmente agarrando minha mão esquerda, colocando o dedo anular diante dos meus olhos, quase tocando a ponta do meu nariz. Amor, nós nos casamos, não é? Olha, tem o anel. Aquele anel de diamante de platina simples e caro. Refletia levemente a luz da lua que passava pelas frestas da cortina. Eu respondi baixinho. Então você tem que dizer que me ama todos os dias. Ele fez o pedido. Tom naturalmente assertivo. Isso é ainda mais difícil do que me fazer passar a noite em claro para terminar as flores. Se não disser, vou chorar para você ver. Chorar até a cabeça doer. Ele imediatamente lançou seu trunfo. Ai ai ai. Quase por reflexo cobri a boca dele, com medo de que ela realmente começasse a chorar de novo. Vai dormir. Ela finalmente se encolheu satisfeita, como um barquinho que encontrou um porto seguro. O quarto mergulhou em um verdadeiro silêncio. Apenas o som da respiração entrelaçada um do outro. Momentos depois, quando eu quase adormecia, senti seus lábios roçarem levemente minha clavícula. A voz tão suave como num sonho. Amor, na verdade estou com um pouco de medo. Medo do quê? Perguntei sonolento. Medo. Tenho medo de que depois que eu melhorar você não queira mais me abraçar assim. Não vai mais dizer que me ama. Minha mão que acariciava levemente suas costas parou abruptamente no ar. O coração pareceu ser apertado por algo. Uma dor surda e opressiva. Essa pergunta, como eu não pensei nela. Esse sonho doce como se fosse roubado. No fim terá um dia para acordar. Quando chegar a hora, como vamos nos encarar? Na manhã do 10º dia. Não fui acordado pelo despertador, mas sim sufocado até acordar. Abri os olhos e vi Liu Ruyan deitada sobre mim sorridente. Na mão dela estava minha cara gravata italiana feita à mão, já enrolada várias vezes em nossos pulsos, e ainda com um nó cego. Bom dia, marido. Ela sorriu como um gatinho que conseguiu roubar comida. Assim você não pode escapar mais cedo para o trabalho. Tem que tomar café da manhã comigo. Olhei desesperado para o teto, sentindo a força da amarração no pulso. O celular vibrou inoportunamente na mesa de cabeceira. Hoje às 9h30 da manhã, haverá a negociação final da crucial fusão e aquisição. Sou um dos principais responsáveis. Soltei Liu Ruyan. Tentei-me debater, mas o nó estava feito de forma bastante firme. Vou realmente me atrasar. Hoje há uma reunião muito importante. De repente ele montou sobre minha cintura, inclinando-se para baixo. O decote do vestido de seda, por causa do movimento de inclinação, balançou levemente para baixo, revelando um pequeno pedaço da clavícula delicada, e uma curva sutilmente visível. A ponta dos dedos dela deslizou suavemente pela minha maçã do pescoço, com uma tentação inocente e perigosa. Então o marido me leva para a empresa. Ela disse fazendo-se de dengosa. Prometo me comportar direitinho. Não atrapalhe seu trabalho. Impossível. Recusei levar ela para a empresa sem pensar duas vezes. Deixar toda a empresa ver. O implacável Sr. Liu transformou-se no meu acessório humano. Seria mais fácil matar-me de uma vez.
Ele prolongou o tom de voz. A ponta dos dedos deslizou da minha maçã de Adão até o meu queixo. Depois aproximou-se subitamente com os lábios quentes, colados ao meu pavilhão auricular, o hálito perfumado como orquídea. Mas as palavras que saíram foram demoníacas. Então terei que contar a todos. O SRGU aparentemente sério e formal. Na verdade à noite tem um medo mortal da esposa. E só consegue dormir com as mãos amarradas. Quer que eu envie um e-mail para todos agora mesmo. Ou que use o WeChat do marido para postar nos momentos. No final eu de terno e gravata. Com o rosto lívido estava de pé no hall de entrada. Atrás de mim seguia o marido acessório gigante. Com uma pirulite na boca. E um sorriso de conseguiu o que queria no rosto. Kienken estendeu a mão que estava amarrada com a gravata. A mão exageradamente enrolada com várias voltas de atadura. Ele mesmo insistiu em enrolar. Se não com tanta gente, vai-se perder. Com o rosto fechado. Quase que bruscamente agarrei sua mão, apertando com força. Com o canto do olho, vi o assistente Xiao Wang já esperando pontualmente ao lado do carro. Quando ele viu nossas mãos entrelaçadas, e aquela gravata conectando nossos pulsos, extremamente chamativa, suas pupilas sofreram novamente um terremoto de magnitude 8. O carro entrou suavemente no estacionamento subterrâneo da empresa. Aproveitei a parada para tentar uma última resistência, querendo desfazer aquela maldita gravata, ou pelo menos fazê-lo se conter um pouco dentro da empresa. Ouvindo Liu Huiyan na empresa, devemos manter distância. Enquanto desfazia o nó cego, tentava argumentar com ele, mas ele de repente se atirou sobre mim, segurando meu rosto com as duas mãos. Deu uma mordida precisa no meu queixo. Então, como se tivesse completado um ritual sagrado, ele me olhou satisfeito. Aquele batom marcante no queixo, carimbou ele, lambeu seus dentes caninos, sorrindo astuto e orgulhoso. Agora todos sabem que o SRGU tem dono. É meu. Ninguém mais pode tocar. Fiquei tão furioso que quase desmaiei. O elevador subiu lentamente do estacionamento subterrâneo. Com um ding parou no andar que costumo usar. A porta de metal deslizou lentamente para os lados. Lá fora funcionários segurando documentos e café, prestes a começar o trabalho do dia, como se tivessem sido pausados. Petrificaram-se instantaneamente. Seus olhares eram como holofotes, focando em nós, focando em nossas mãos amarradas pela gravata, focando na marca de batom visível no meu queixo. Um silêncio mortal envolveu todo o andar. Liu Huiyan, no entanto, parecia não perceber nada. Ela me puxou pulando para fora do elevador. Então, como se tivesse lembrado de algo de repente, virou-se e apontou para o meu pescoço. Com uma voz clara, melodiosa, suficiente para que todos presentes ouvissem claramente, ela anunciou: "Ah, querido, da próxima vez planta o morango aqui. É mais visível, sabe?" Enquanto dizia isso, ela ainda esticou a língua de propósito e lambeu os dentes caninos, fazendo um gesto de morder. Bum! Senti todo o sangue do meu corpo subir à cabeça, no ensurdecedor, silêncio quase palpável, e sob inúmeros olhares chocados, curiosos e reprimindo risos. Não consegui mais suportar a vergonha dessa execução pública. Cobrindo o pescoço que já parecia latejar de dor, me agachei lentamente em desespero. Meu Deus, que a terra se abra para eu me esconder. SR Liu, você finalmente chegou. O diretor financeiro que veio correndo ao ouvir a notícia. Aquele tio careca entusiasmado. Os gritos de alegria pararam no meio. Ele olhou boquiaberto para Liu Huiyan, que estava tentando me levantar do chão. Liu Huiyan inclinou a cabeça. Observou a testa brilhante do diretor, com um tom de voz inocente. Tio, quem é você? Os relatórios nas mãos do diretor caíram no chão novamente, assim como sua visão de mundo que se despedaçava naquele momento. Mas ele já havia perdido o interesse pelo tio careca. Pulou até a mais próxima, uma estagiária jovem, acariciando o crachá pendurado no pescoço dela e fazendo manha. Irmã, você poderia me dar aquele docinho brilhante? Ele gostou do broche em forma de bala de frutas que ela tinha no crachá. A estagiária ficou tremendo de medo, e rapidamente tirou o distintivo para entregar a ele. Liu Huiyan pegou o troféu, e virou-se como se estivesse oferecendo um tesouro, colocando no bolso do meu paletó, e ainda deu um tapinha no marido, recarregando energia, força no trabalho. Durante toda a manhã, fui forçado no meu próprio escritório, transmitir ao vivo para o assistente Xiao Wang o dia-a-dia de alimentar o marido. Ele ocupou a minha cadeira de chefe, girando alegremente, enquanto o vice-gerente da minha empresa agachava ao lado, como um humilde eunuco, descascando laranjas e alimentando com uvas. E ainda tinha que pegar as sementes que ele cuspia. De repente o marido puxou minha orelha, virou meu rosto para a tela de monitoramento na porta do escritório. Porque essa tia sempre vem te procurar. O jeito que ela olha para você não parece normal. Na gravação de vigilância, o vice-diretor do departamento de marketing está segurando um documento, indo em direção ao meu escritório. Minhas pálpebras começaram a tremer descontroladamente. É o vice-presidente já o que você pessoalmente recrutou com um alto salário. É seu braço direito. Ele franziu os olhos, como um gatinho alerta, olhando para a mulher bem vestida na tela, com uma aparência profissional. Não importa o jeito que ele olha para você, não parece certo. Não gosto. 5 minutos depois, o vice-presidente já olhou para a porta do escritório trancada por dentro, e para o que estava colado na porta, escrito em letras de desenho animado tortas, reservado para o marido. Proibida a entrada de estranhos, especialmente tias bonitas. A expressão no rosto do SR 4 dedos desmoronou completamente. Através da porta de vidro, lancei-lhe um olhar cheio de desculpas, um olhar de desespero total. Na hora do almoço, ela me arrastou para o terraço no último andar do prédio da empresa. Marido, vento fresco. Acho que me lembro de um pouquinho. Ela puxou minha mão animada e balançou. Eu segurei seus ombros emocionado, coração batendo forte. Lembrou de quê?
Será que o reconhecimento está começando a voltar? Lembrei dela na ponta dos pés, com as mãos envolvendo meu pescoço, olhos brilhando intensamente. E então de repente abriu a boca. Deu uma mordidinha leve no meu lábio inferior, sorrindo como um gato que roubou peixe. Você é meu marido mais amado, mais amado, mais amado. É o melhor marido do mundo. Deixa a chama de esperança que acabei de acender. Foi apagada por um balde de água fria, sobrando apenas fumaça de resignação. Realmente não dá para esperar muito. A verdadeira virada aconteceu na quarta-feira à tarde da segunda semana. Ele bebeu escondido meu café gelado americano que estava na mesa, com dose dupla de expresso, e então ficou como se estivesse bêbado, com o rosto corado aninhado no sofá do escritório, tirando uma soneca no sofá. Eu sentei no sofá individual ao lado, inclinando a cabeça para lidar com e-mails no celular. A luz do sol passava pelas persianas, projetando sombras claras e escuras em seu rosto. O escritório estava muito silencioso, apenas o som uniforme de sua respiração, e o leve ruído de minhas batidas na tela. De repente uma voz fria e familiar, sem emoção, quebrou essa tranquilidade. Cuidado, você está ficando ousado. Eu levantei a cabeça bruscamente. Liu Ruian no sofá sentou-se sem que eu percebesse quando, esfregando as têmporas, com as sobrancelhas franzidas. Seu olhar, já não era aquela ternura confusa e dependente, mas havia recuperado a agudeza e lucidez de antes, até mesmo com um toque de frieza e escrutínio ofendidos. Liu Ruian, meu coração batia descontroladamente. Estendi a mão tentativamente querendo tocar seu braço. Você se lembrou. Ele sem cerimônia bateu na minha mão com um tapa. O olhar como uma faca gelada passou friamente por mim. Estou-me divertindo muito fingindo amnésia, aproveitando que minha mente não está clara, tirando vantagem ao máximo. Agora tire imediatamente essa coisa horrível de mim. Ele puxou com desgosto o pulso, aquela gravata já um pouco amarrotada. E então me explique claramente. Antes de terminar a frase, ele de repente cobriu a cabeça, emitindo um gemido de dor. Todo o corpo se encolheu, a testa instantaneamente coberta por um fino suor frio. Ao levantar a cabeça novamente, a geada naqueles olhos rapidamente desapareceu, substituída novamente por vapor aquoso e perplexidade. Olhando para mim com olhos lacrimejantes, estendeu a mão. Querida, a cabeça dói. Precisa levantar suavemente. Fiquei paralisado no lugar. Os braços ainda mantinham a postura de terem sido afastados por ele. O coração batia loucamente no peito, quase prestes a quebrar as costelas. O que foi aquela alucinação de há pouco? Ou será que naquela noite ele teve febre baixa, deitado na cama falando coisas desconexas, gritando intermitentemente? Contrato cláusulas, conselho de administração. Não a voz ora clara e fria, ora confusa e indistinta, e de repente sem qualquer aviso, mordeu o dedo com que eu lhe enxugava o suor, soluçando e agindo de modo dengoso. Marido não pode olhar para os outros, só pode olhar para mim. Usei uma toalha morna para limpar o suor da sua testa. O coração batia como um tambor. Uma forte sensação de insegurança me dominou. A minha amnésia poderia causar essa mudança radical de personalidade, essa alternância de caráter tão volátil e instantânea. De madrugada ele de repente se sentou novamente sem qualquer aviso. O olhar era de uma clareza e frieza nunca vistas antes, até mesmo com aquele foco e sensação de pressão habituais do seu trabalho. Ele ergueu a mão e tocou minha bochecha. O movimento estava um pouco rígido, mas o tom de voz era excepcionalmente claro e decisivo. Cláusula 3, página 7 dos termos suplementares do caso de fusão e aquisição. O método de cálculo vinculando os marcos de pagamento ao acordo de apostas. Há um problema, eles fizeram um jogo de palavras. A taxa de juros padrão é aumentada com base no benchmark. Fizeram trapaça face ao departamento jurídico recalcular imediatamente o modelo C. Depois de falar ele nem esperou minha reação. Como se toda a força tivesse sido drenada dele. Caiu direto de volta no travesseiro. Adormeceu em segundos. Eu sentei na beira da cama, com o corpo inteiro gelado, o coração batendo como um trovão. Fiquei paralisado por um bom 5 segundos. Só então pulei de repente. Corri para o escritório. Liguei o computador. Abri aquele documento eletrônico do caso de fusão e aquisição que já havia sido revisado inúmeras vezes pelos departamentos jurídico e financeiro, e que seria assinado definitivamente amanhã. Virei direto para a página 7. Encontrar o item 3. Verificar de acordo com o método de cálculo do modelo C que ele mencionou. O suor frio escorreu instantaneamente da minha têmpora. Realmente uma armadilha de cláusula extremamente oculta. Se assinarmos de acordo com o texto atual, nos próximos 3 anos, é altamente provável que nós, mesmo que a outra parte não atinja as metas de desempenho, ainda assim tenhamos que pagar um valor astronómico muito além do esperado. Imediatamente peguei o telefone. Liguei para os celulares do diretor jurídico e do diretor financeiro. Ele começou a alternar de estado frequentemente. Às vezes era um docinho lambendo sorvete, perseguindo-me para que o marido o alimentasse. Às vezes de repente seu rosto ficava frio, usando uma linguagem extremamente precisa. Revisava e rejeitava no meu computador vários arquivos eletrónicos que precisavam ser processados urgentemente. A eficiência era surpreendentemente alta, até mesmo com aquele tom de voz frágil e doentio. Ele conduziu uma videoconferência, deixando vários diretores veteranos e experientes do outro lado da tela, assustados e em silêncio durante toda a reunião. Não ousei dizer mais uma palavra. Dupla personalidade. Na sala de consulta do hospital particular, o médico olhava para o mais recente exame de tomografia cerebral, com as sobrancelhas franzidas. Do ponto de vista médico, as sequelas da concussão realmente podem desencadear alguns sintomas, a nível psicológico, mas a situação que descreve parece mais como a recuperação irregular de fragmentos de memória. Alguns blocos de memória já se recuperaram, outros ainda estão em estado de confusão ou ausência.
causando uma divisão e desconexão na cognição e no comportamento. Eu olhei fixamente para ele na sala de consulta, que estava concentrado em brincar com os botões da minha camisa, como se não estivesse ouvindo nada do que dizíamos. Com a voz seca: qual estado é o verdadeiro ele? O médico sorriu amargamente e balançou a cabeça. Antes que as memórias estejam completamente integradas, talvez todos sejam ele. Todos sejam ele. Reações reais de diferentes níveis sob diferentes estímulos. Apenas agora, eles foram desorganizados, incapazes de harmonia e unidade. No caminho de volta para casa, ele estava anormalmente quieto, apenas olhando a paisagem urbana que passava rapidamente pela janela do carro, a mãozinha apertando firmemente a ponta da minha roupa. Até entrarmos no quarto, ele de repente virou a mão e com um clique trancou a porta. Meu coração deu um salto inexplicável. Ele se virou, aquela expressão ingênua e inocente no rosto desapareceu rapidamente como a maré baixando. Ele levantou a mão, com uma expressão impassível. Pouco a pouco, desamarrou as ataduras decorativas no pulso, jogou-as no chão. Então ele deu um passo à frente, a ponta do salto alto. Em algum momento, ele havia calçado novamente suas botas de combate, precisamente pressionando meu joelho, impedindo-me de recuar, possivelmente de propósito. Sua voz era fria como gelo, com um toque de raiva reprimida e provocação. Todos os dias me vêem forçada a interpretar a garota doce, interpretando essa idiota sem cérebro. Ele puxou aquela gravata que ainda conectava nossos pulsos, enrolando-a em meu pescoço, apertando lentamente. Muito bom, não é? Minhas costas bateram com força na porta. Fechei os olhos, aguardando a sensação de asfixia esperada, e a fúria tempestuosa. No entanto, a punição antecipada não chegou. Em vez disso veio um beijo escaldante, com um ar de predação. Seus dentes colidiram com meus lábios, com uma força quase catártica. Sua língua forçou a abertura de meus dentes, enredando e sugando, como se quisesse me devorar por completo. Mas ele soltou minha língua, lambendo seus próprios lábios inchados e vermelhos pelo beijo, e a pequena ferida que mordeu em meu lábio inferior. Olhar perigoso e confuso. Técnica de fingir amnésia para conquistar a esposa. Sua outra mão livre tirou meu celular do bolso, desbloqueou habilmente com reconhecimento facial, abriu uma pasta muito bem escondida, e então colocou a tela diante dos meus olhos, mostrando claramente que há cerca de 3 semanas, no dia seguinte ao acidente de carro, eu enviei um e-mail criptografado de consulta, para um renomado professor de neurologia e psicologia. O conteúdo era sobre estratégias e ética para usar amnésia temporária, para guiar o cônjuge a reconstruir a intimidade. A discussão foi bem profunda querido. Sua voz subiu no final, com um sarcasmo mortal e uma excitação estranha. Fiquei chocado olhando fixamente para as palavras na tela, e depois para esta mulher de olhar claro e afiado diante de mim. A mente ficou em branco. Você sempre esteve certo, desde o primeiro dia em que você segurou o riso, e teve que fingir ternura ao me beijar. Porque fingir? Minha voz estava tão rouca que quase não se ouvia, porque ele estava sentado sobre minha cintura. Começou a desabotoar meu cinto. Os movimentos eram lentos e meticulosos, mas com uma força irresistível. Nesse momento meu celular, de repente emitiu um som de notificação claro. Era o som de notificação de um contato especial. Seus movimentos pararam por um instante. Com a mão livre, pegou o celular, deu uma olhada na tela, e então se inclinou para me beijar novamente. Desta vez, com uma alegria como se estivesse compartilhando os frutos da vitória. E uma arrogância porque assim, ele sussurrou ofegante entre os beijos. A parte das ações ocultas que eu poderia obter no caso da aquisição, pode naturalmente se tornar propriedade comum do casal. A surpresa, querido. Meu cérebro ainda estava processando as ações ocultas do caso de aquisição. Essas palavras explosivas sobre propriedade comum. Ele já se endireitou, do fundo da gaveta do criado mudo. Pegou outro documento, aquele que eu já havia assinado, mas nunca lhe entreguei, sobre o término do nosso acordo de casamento de 3 anos. O contrato de divórcio. A propósito, ele balançou aquele contrato diante dos meus olhos. E então não sei de onde, tirou um isqueiro prateado. Com um clique, uma chama azulada saltou. Lambeu avidamente a borda do papel. Essa coisa que você escondeu. Ele olhou para o papel que rapidamente se encolhia e enegrecia. Soltou a mão com um leve riso. Eu acho isso desagradável aos olhos. Queima até o fim. Querido, não te importas, pois não? As cinzas como borboletas negras, flutuavam e caíam suavemente. Olhei para aqueles fragmentos de cinzas. E depois para a mulher montada sobre mim, com os olhos e sobrancelhas exibindo provocação e arrogância. E um leve traço de tensão quase imperceptível. De repente, sem aviso, comecei a rir em soluços. Primeiro foi uma risada abafada e contida, que depois se transformou em uma gargalhada descontrolada e alegre. Do que estás a rir? Ele franziu as sobrancelhas, parecendo um tanto confuso com a minha reação. De repente dei uma volta brusca, invertendo as posições e pressionando-o contra os lençóis macios, com as mãos apoiadas ao lado das suas orelhas. Inclinei-me e beijei seus lábios ligeiramente abertos pela surpresa. Depois beijei sua clavícula. Minha voz transbordava uma descontração e ternura nunca antes vistas. Estou a rir da minha mulher. Meus beijos desceram suavemente, fingindo ser doentio e frágil. Consegue fingir tão bem essa aura de CEO mandão. Realmente é o diretor Liu. Ele prendeu o meu pescoço. As pernas se enrolaram na minha cintura. O olhar brilhava de forma impressionante, com um sorriso de vitória e um desejo intenso e inconfundível. Então o diretor Gu fez um leve esforço com a cintura. Deu uma virada. Retomou a posição dominante, inclinando-se para sussurrar em meu ouvido com um hálito perfumado. Quer transformar a encenação em realidade. Uma luz da lua fluía pelas frestas da cortina,
iluminando no tapete ao lado da cama, os restos queimados do contrato, iluminando o brilho úmido nos seus olhos. Lá dentro, onde estava a ingenuidade e dependência doentia de antes, era tudo cálculo astuto, determinação absoluta e o brilho afiado de um caçador. Ei, não resiste e mordi seu lóbulo macio. Perguntei a última dúvida que ainda rondava no fundo do meu coração. Quando foi exatamente que você descobriu que eu nunca tive a intenção de assinar aquele acordo de divórcio? Eu escondi tão bem. Ela sorriu desviando do meu beijo. Seus dedos ágeis desabotoaram os botões restantes da minha camisa. No dia em que você escondeu o acordo secretamente, em vez de rasgá-lo ou queimá-lo diretamente, seu beijo caiu no meu peito, no lugar onde o coração batia intensamente. Foi então que percebi que você, seu bobo de boca e coração separados, me amava mais do que eu imaginava. Fim do texto completo.